Bom dia, amada igreja. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para estudar a palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui para estudar o livro de Mateus. Hoje é a lição de número 8 da revista Compromisso, exortação sobre o fim dos tempos. E hoje nós estamos dando continuidade, e inclusive o autor começa falando sobre aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, que estavam bebendo de conhecimento, se alimentando de conhecimento. E eles continuavam seguindo Cristo por todos os cantos, por onde Cristo andasse, eles estavam atrás. E o nosso estudo de hoje está baseado no texto áureo que está em Mateus, capítulo 16, versículo 16. E um dos pontos interessantes da lição de hoje é que Cristo procurava mostrar que ele não era aquele libertador político, aquela pessoa que fosse enfrentar o exército romano e expulsar Roma de Israel. Mas o que Cristo queria mostrar é que ele era um novo rei, um rei espiritual, aquele que queria preparar o caminho para que todos aqueles povos, para que todos aqueles que nele crê, pudessem ir para a vida eterna. E é isso que nós começamos a ver a partir de hoje. E eu convido a nossa querida irmã Vitória para ler o texto áureo que está em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Por favor, Vitória, faça a leitura do texto áureo. Bom dia, irmãos. O texto da lição de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 16, e diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Muito obrigado, Vitória, por estar estreando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical. Em breve você vai estar aqui também dando aula, viu? Pode se preparar que em breve vai ser você, viu? Pode se preparar. Meus irmãos, dando continuidade, líderes religiosos provocam Jesus. Isso aqui é um negócio muito interessante. Imagina que nós temos uma política atualmente no Brasil bastante polarizada entre direita e esquerda. Imagina que Pastor Walter saia como candidato ao governo do estado. É óbvio que o pastor Walter jamais se meteria numa enrascada dessa. Mas suponhamos que o pastor Walter se decidisse sair como candidato a governo do estado. Imagina a esquerda e a direita, que são completamente opostos, que estão cada vez mais se tornando opostos e inimigos. Se essas duas forças políticas se juntassem para combater o pastor Walter, seria mais ou menos isso. Imagina que os fariseus e os saduceus se uniram para enfrentar Cristo, se uniram para pegar Cristo em algum erro, para tentar acusá-lo de alguma coisa errada. Imagina como estavam a perseguição a Cristo naquele período. E eles estavam atrás de milagres, alguma coisa que mostrasse, que confirmasse que Cristo de fato era o Filho de Deus, era o escolhido, era o enviado. E aí eles esperavam aqueles milagres espetaculosos, voar como se desse uma de super-homem, para que eles pudessem crer que ele realmente de fato era o Filho de Deus. Não bastou os milagres de cura, de levantar, de ressuscitar mortos, nada disso, mas eles queriam algo completamente espetacular para que eles pudessem crer que aquele era o Filho de Deus. E aí eles continuavam com essa perseguição. E agora eu vou convidar uma outra professora para nos falar sobre Mateus 16, de 5 a 12. Fermento no pão ou fermento na alma? E para isso eu convido nossa querida jovem Ludmila. Por favor, Ludmila. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Toda vez que eu venho aqui, eu digo que é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com vocês, porque realmente é. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 16, a partir do versículo 5. Eu vou ler com vocês para que nós possamos fazer uma contextualização e entrar no ponto que eu quero chegar. Vamos lá, capítulo 16, versículo 5, de Mateus. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou:
Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entenderam que eu estou falando a respeito de pães? Que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus explica isso, eles conseguem ter uma clareza. É como se os olhos deles abrissem e conseguissem compreender o que Jesus estava falando. Não sei se você já estudou essa passagem de Mateus, essa passagem da Bíblia, mas o ponto de Jesus não era falar do pão que não tinha. Ah, faltou pão, fermento. O fermento na Bíblia, não sei se você parou para reparar, nunca é usado, na maioria das vezes, nunca é usado para coisas boas. Então, como é que um pão ia estar relacionado a uma coisa ruim, se é ele que alimenta, dá sustento, que o nosso corpo físico precisa, não é mesmo? Só que outro ponto que eu quero trazer é que nós não estamos aqui para criticar os discípulos, para falar, os discípulos não prestaram atenção, porque nós temos isso, né? Peraí, os discípulos não prestaram atenção. Tava óbvio que Jesus não estava falando do pão, estava falando dos fariseus e saduceus. Não, porque nós temos essa mania, né? De apontar e dizer, olha pra fulano, olha que fulano faz isso, olha pra cicrano, olha pra beltrano. Nós temos essa mania. E a questão do fermento, era as coisas ruins que os fariseus e os saduceus transmitiam. É como uma bactéria quando entra no nosso corpo. Se ela não for tratada, ela pode se generalizar, tomar todo o nosso corpo e se tornar uma sepse, que é uma infecção generalizada e pode levar até a morte. Ou como, por exemplo, a diabetes. Se a diabetes não for tratada, se a pessoa não tomar cuidado, os devidos cuidados, alimentação, atividade física e tudo mais, ela pode acabar retirando membros do nosso corpo. Pode fazer amputação de mãos, pés, pernas, deixar cegueira e tudo mais. E isso acontece também com nós. Se nós não tratamos algumas coisas que estão dentro de nós, isso pode tomar o nosso corpo todo, pode tomar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a ponto de transmitirmos isso para o outro. Um exemplo, a minha geração tem falado muito a respeito das pessoas tóxicas. Se as pessoas tóxicas, elas não se cuidam, elas transmitem essa toxicidade para o outro. É muito aquilo de você só pode dar aquilo que você tem. Só que um dos pontos que eu quero chegar para vocês e para mim, é que o que é que tem dentro de você e dentro de mim que não conseguimos tratar, ou então que o tempo todo a gente fica fugindo e falando, não, outra coisa, vou me preocupar com outras coisas. O que é que a gente foge tanto? O que é que você tem fugido tanto de tratar? É um perdão que você não consegue liberar? É um trauma lá do passado? O que é que você não consegue tratar e não consegue deixar que Jesus trate? Acredito que um dos maiores problemas que nós temos é achar que nós somos capazes de curar todas as nossas feridas, de tratar tudo sozinho. Óbvio que temos que fazer nossa parte, temos que crer, temos que buscar profissionais em determinados casos, mas e a fé? E a comunhão com Cristo? E o estar com Ele e pedir que Ele nos ajude? Onde é que isso fica? Sabe? E por que eu tô fazendo essa pergunta a você? Porque tem um versículo lá em Mateus 7:4, se eu não me engano, que fala sobre quando uma pessoa pergunta assim, olha pro irmão e fala, olha o cisco que tá no seu olho, você já viu? E aí, como é que essa pessoa pode falar do cisco que tá no olho daquela outra pessoa se ela não consegue enxergar a trave que tá nos olhos dela? E é pra isso que eu tô lhe perguntando, é sobre isso que eu tô lhe perguntando, é sobre isso que eu quero lhe chamar a atenção. O que é que tá aí nos seus olhos, que os seus olhos não conseguem ver? O que é que tá aí dentro de você, que tá ferido, que tá com a ferida aberta, necrosando, que você não permite que o Senhor trate? E eu tô falando isso também
Porque quando a gente não trata determinadas coisas, quando a gente não trata determinadas situações, nós ferimos quem amamos, nós afastamos quem nos ama, nós machucamos, sufocamos. Isso não é saudável, isso não é bom. Não é só pelo outro que você deve fazer, mas por você também, para que Cristo seja visto através da sua vida, para que as pessoas vejam, caramba, foi Deus que fez aquilo ali, para que o nome do Senhor ele seja glorificado através da sua vida. Então, o que é que tem aí dentro que não foi curado, que não foi tratado, ou que você não consegue liberar? O que é que aconteceu que deixou seu coração duro, que deixou seu coração empedrado a ponto de você só ficar, olha a trave, vixe, o gol foi errado ali, né? Poderia ter acertado, mas não acertou. O que é que tem aí que não conseguimos tratar? Muito obrigado, Ludmila. Nós vamos agora para um outro professor falar sobre as declarações de Pedro e o preço da cruz. Seus irmãos vão poder acompanhar isso em Mateus 16, do versículo 33 ao versículo 28. E para falar sobre isso, eu convidei nosso querido irmão Bebeto. Bom dia, meus amigos queridos, meus irmãos. Mais uma vez participando juntos da Escola Bíblica Dominical, onde o tópico que me foi confiado diz o seguinte: as declarações de Pedro e o preço da cruz. Baseia-se em Mateus 16, de 13 a 28, o que vou ler nesta hora. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Meus irmãos, essa declaração de Pedro, essa bela declaração, essa bela afirmação de Pedro, é uma das mais belas frases que nós lemos na Bíblia. Quando ele faz essa revelação, quando ele reconhece o Messias prometido pela primeira vez. O primeiro a reconhecer é Pedro. E quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos ideias diversas acerca desse versículo, mas ele é tão claro, meus irmãos, ele é tão claro. Se Jesus tivesse fundado a igreja dizendo sobre ti, sobre você, Pedro, não. Jesus diz, então sim, seria sobre Pedro, como também alguns entendem. Mas ele fala sobre esta, se referindo à declaração. A declaração que Pedro faz. Então ele diz sobre esta declaração, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma declaração que parte do coração de Deus para o coração de Pedro. Não saiu dos lábios de Pedro, saiu dos lábios do próprio Deus, e Pedro foi um instrumento que a proclamou. Mas esse mesmo Pedro, minutos depois, Jesus percebe a ação do inimigo usando o mesmo Pedro que o declara antes como o Cristo, o Filho de Deus, e depois Jesus o expulsa. Porque Pedro, ao repreender Jesus o expulsa. Jesus nota que Pedro foi usado pelo inimigo para fazer essa repreensão. Jesus percebe a perfeita ação do inimigo usando Pedro e o expulsa. Agora, e como ficou a cabeça de Pedro? Bom, primeiro ele diz que
sobre a minha declaração, vai edificar a igreja dele. Mas agora me expulsa. Como que não ficou essa cabeça de Pedro? Como que não ficou Pedro a pensar que decisão é essa? Mas essa é a decisão que parte do coração de Jesus Cristo. A partir do verso 24 desse mesmo texto, Jesus desafia os discípulos, dizendo que segui-lo não será fácil. O alto preço implica nesse sim, em segui-lo. A partir da crucificação, a cruz passa a simbolizar o amor e o sacrifício. Mas naquele tempo, quando Jesus declara essas palavras, a cruz era uma das formas mais horríveis de castigo. E o nosso Jesus se fez maldito por nós, ao morrer naquela cruz. E Jesus continua dizendo que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, é perder a vida por ele. Abandonar o mundo vai de encontro àqueles que vivem para si mesmo, que ignoram a cruz e seguem os caminhos que o mundo oferece, que ganham o mundo, mas perdem a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? É até um paradoxo. Como que eu, para ganhar a minha vida, tenho que perdê-la? Você perde para o mundo e ganha para a vida eterna. Perde para o mundo, mas ganha para a vida eterna. Ganha o privilégio de estar com o próprio Jesus na eternidade. Portanto, quem segue suas instruções, as instruções de Jesus, terão a recompensa de estar com ele na glória. O que não seguem, perderão essa grande e única oportunidade. Não é só perder a salvação, é perder a oportunidade que nos é dada de sermos salvos em Jesus Cristo, de estar com ele na glória, de gozar deste privilégio bendito e maravilhoso de que é estar com Jesus. Notem que nós, os cristãos, aqueles que confessam verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, não têm medo da morte. Nós não temos medo da morte. Nós podemos ter medo do sofrimento da morte. Todos têm. Medo do sofrimento, de uma enfermidade que lhe leve à cama, que lhe leve a um período de você em cima de uma cama sofrendo. Mas quando nós nos lembramos que ao deixarmos esta vida, vamos estar com Jesus, o nosso coração se enche de gozo, de júbilo e de alegria. Pois Pedro, como um dos discípulos, sempre cheio de intenções, Pedro era cheio como dizer, cheio de atitude, tudo ele saía na frente, tudo ele era o primeiro. Portanto, Jesus, conhecendo o seu coração, faz essa afirmação. Porque a base da igreja é Jesus Cristo. A pedra é Jesus Cristo. E é esse reconhecimento de Pedro, essa declaração de Pedro, esta afirmação de Pedro, goza do privilégio de ter também como base a igreja. Jesus é a nossa pedra, é a nossa base primeira da igreja. Pedro vem a seguir através dessa sua declaração, através dessa sua afirmação. Portanto, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque ela está fundada sobre a rocha que é o próprio Jesus. Então essa declaração de Pedro e o preço da cruz, como diz o texto, o texto da lição de hoje, desse que estamos falando, nos leva a ter a certeza absoluta, incontestável, de que não foi sobre o próprio Pedro que a igreja foi fundada. Foi sobre a afirmação, sobre essa declaração
que Jesus ouve saindo dos lábios de Pedro. Portanto, meus irmãos queridos, meus amigos, que tenhamos essa certeza absoluta, que tenhamos esse entendimento de que a Igreja de Cristo tem como base o próprio Cristo. Por isso, em meio a toda essa turbulência que o mundo vive, em toda esta pandemia, igrejas fechando, mas ela fecha o templo físico. Mas a Igreja de Cristo nunca vai ser fechada, que a Igreja de Cristo somos nós. Os templos físicos fecharam, mas temos as redes, temos as salas de entendimento através da internet. Quando o nosso inimigo pensou que a igreja fechada, os seus visitantes, os seus membros enfraqueceriam, ele se enganou redondamente. A Igreja de Cristo só cresce, só fortalece, especialmente por esse projeto que a Igreja Sião tem, de pequenos grupos multiplicadores, que nada mais é deste relacionamento que Jesus exige de nós, que Ele é o Deus de relacionamento. Portanto, que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos sempre esse entendimento de que a Igreja de Cristo sempre vai prevalecer, sempre, sempre, em nome do próprio Jesus. É que nós também fazemos essa declaração, porque assim cremos. Em nome de Jesus é que eu agradeço a todos por este momento em que fizemos esse breve comentário sobre a tua palavra. Obrigado, Bebeto. Nós vamos agora falar para uma outra professora, que ela inclusive já me disse que ela gosta muito desse tópico, que é a nossa querida irmã Sara. Ela vai falar sobre a glória do rei é confirmada, em Mateus 17, do versículo 1 ao 13. E nós vamos agora ouvir a querida irmã Sara falar sobre um tópico que é a especialidade dela, é o tópico que ela gosta. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, eu fui convidada pelo irmão Gedoval para estar falando de um texto que eu gosto muito, uma experiência incrível, que é o de Mateus 17, que fala sobre a transfiguração de Jesus no monte. Esse texto é muito incrível e gostaria de ler com os irmãos, tá bom? Por favor, abram a Bíblia de vocês em Mateus 17. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então,
os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Amém, amém. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos conduza na leitura da palavra, né? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Senhor, que possamos enxergá-la para além da letra fria, mas que ela possa ser palavra viva, que gere vida e transformação em nós. Senhor Jesus, usa-me através do Teu Espírito Santo e que o Senhor possa estar iluminando nossos olhos, que possamos compreender aquilo que Tu queres falar conosco. Eu te peço isso em Teu nome. Amém. Então, esse texto, né, esse episódio, ele aconteceu num contexto que foi logo após a declaração de Pedro, né, aquela declaração de Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou melhor, antes mesmo disso, Jesus estava com a multidão, né, que tinham até os fariseus. Depois ele se aproximou dos discípulos, chamou os que eram mais próximos, né, os discípulos, e teve essa declaração de Pedro. Ele falou também sobre o seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. E falou também sobre como é difícil seguir ele, né? Como devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E eu acho interessante, né? Que ele sai da multidão, vai para os discípulos e depois ele vai e chama os amigos mais íntimos dele. Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos que foram os mesmos que ele chamou lá no Monte do Getsemane antes de ser morto, vocês lembram? Exatamente, os mesmos discípulos que passaram por essa experiência gloriosa com Jesus, os mesmos que participaram da glória e da intimidade de Jesus, foram os mesmos que participaram de perto do seu sofrimento. Já temos uma grande lição aí, não é? Então, esse episódio, ele fala sobre a manifestação da glória de Jesus. Jesus manifestou a sua glória ali para aqueles 3 discípulos, que eram os mais íntimos dele. A mesma glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo, antes de vir à terra, e a mesma glória que ele possui hoje, assentado aos céus, a mesma glória que ele tomou de volta, né? Depois que ele venceu a morte naquela cruz, ela foi apresentada aos discípulos. E deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí o texto, eu vou lendo o texto, tá, meus irmãos, para a gente ir acompanhando juntos. E aí no versículo 2 ele fala, né, sobre essa transfiguração, sobre o seu rosto brilhando como o sol, suas vestes como a luz. E naquele momento apareceram 2 personagens, né? Duas pessoas ali, que foram Elias e Moisés. E esses 2 personagens, meus irmãos, eles são muito significativos, porque ali Moisés está representando a lei e Elias representando os profetas, mostrando que todo o Antigo Testamento, toda a Torá, tudo que se viveu até ali, a lei e os profetas, eles convergiam, eles apontavam para Jesus Cristo de Nazaré. E isso é muito significativo, principalmente para um judeu. E aí Pedro, nessa experiência, ele se empolga, né? Não, Jesus, é muito bom ficar aqui, bora ficar por aqui mesmo. Se o Senhor quiser, começa a montar uma tenda aqui, monta uma para você, uma para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés. Pedro sendo Pedro, né? Já querendo fazer alguma coisa ali de tão atônito que ele estava. E nós somos assim, né? Nós gostamos de ter experiências sobrenaturais com Deus e quando temos essa experiência queremos ficar ali para sempre, a gente não quer sair dali. E essas experiências, elas são importantes para a nossa caminhada, elas são importantes, elas fortalecem a nossa fé. Agora, uma coisa importante, meus irmãos, é que essas experiências como essa, elas servem para fortalecer a nossa fé, mas elas não devem ser a base da nossa fé. Como assim? A nossa fé, ela não pode estar firmada em experiências sobrenaturais. Por quê? Vamos relembrar o que é fé? Lá em Hebreus 11.
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a gente precisa ver para crer, se a gente precisa ter uma experiência sobrenatural ou experiências o tempo todo sobrenaturais para a gente crer, isso aí já não é fé, né? É uma constatação, né? Então, nossa fé não pode estar embasada nisso. Além disso, é muito bom a gente ter essas experiências, porém, nós não fomos feitos para acampar nessas experiências, para ficar lá. A missão que Jesus nos deu se faz lá embaixo, no chão, onde a gente, pecadora como eu e como você, então nós devemos sempre estar caminhando, olhando para Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, tendo experiências, sim, com Deus no monte, quando Ele nos chamar e quiser se revelar a nós, mas sempre lembrando, né, que os nossos pés precisam estar lá embaixo, no chão, cumprindo a missão que Jesus nos deu. Não é mesmo? Logo depois, quando Pedro ainda estava falando, aquela nuvem cobriu eles e saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, de quem me agrada. Ouçam-no." Essa declaração já tinha sido dita no momento que Jesus se batizou. Vocês lembram? E ela foi uma confirmação da declaração de Pedro, que foi logo antes disso, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o próprio Deus vivo estava declarando que aquela afirmação era verdade. E mais ainda, ele traz uma exortação à obediência. Ele fala: ouçam-no, ouçam-no, prestem atenção no que ele está dizendo. Escutem, obedeçam. As palavras dele são realmente verdadeiras. Então, o próprio Deus se revela ali, confirmando a glória e o caráter de Cristo, a identidade de Filho de Deus. Os discípulos, então, eles caem, aterrorizados, em temor e em tremor. E eu amo esse termo, eu acho muito legal quando se traz na Bíblia desse temor e tremor, porque é o que a gente pode encontrar quando a gente se depara com um Deus que é santo, um Deus que é glorioso. A única reação que a gente pode ter diante dele é realmente cair em temor, em tremor, em reverência. E Jesus, ele vai, eu acho interessante que Jesus, ele se aproxima dos discípulos, toca neles como se quisesse chamá-los de volta para a realidade, porque eles ficaram muito impactados com aquela revelação, com aquela experiência transcendente, e fala: não tenham medo, não tenham medo. E essa declaração é incrível, porque nós, irmãos, não precisamos mais ter medo. Nós podemos nos achegar a esse trono de Deus em temor e em tremor, em reverência, sabendo que Deus é santo, mas também com toda a confiança, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e podemos entrar justos, justificados diante de Deus. Vocês lembram que anteriormente as pessoas que se achegavam aos santos dos santos ou que viam a glória de Deus, elas morriam, né? Então, não é para mim os discípulos ficarem aterrorizados e com a cara no chão, né? Mas para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem, Jesus Cristo, ele rompeu com isso e agora nós podemos nos adentrar com toda a confiança. Como diz lá em Hebreus 4:14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O 16 diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Aleluia! Meu irmão, você pode entrar com toda a confiança
ao trono de Deus, sabendo que você vai encontrar graça, misericórdia e amor, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Glória a Deus, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está consumado. Podemos nos achegar a Deus sem medo. Glória a Deus. E por fim, quando eles vão descendo o monte, Jesus fala, não contem a ninguém o que vocês viram. Aqueles discípulos, eles tinham tanta intimidade com Jesus que eles compartilhavam segredos com Jesus. E eu acho isso maravilhoso. E só para encerrar, isso de você ter intimidade com Jesus, a ponto de conhecer segredos dele, me lembra um texto, que é um versículo, né, que está em Salmos, que o meu tio Osias, irmão nosso, ele uma vez no meu aniversário, ele me deu de presente esse versículo, ele costuma fazer isso. E eu nunca mais esqueci. Esse versículo está em Salmo 25, no versículo 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que possamos, meus irmãos, buscar intimidade tão grande com o Senhor, que Ele possa nos confiar segredos, que nós possamos ter o temor do Senhor, para que Ele possa se revelar intimamente para nós, e que possamos assim conhecê-lo cada vez mais, e tendo intimidade com Ele, possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? É isso, meus irmãos, que essa palavra fique em nossos corações e possamos ser transformados por ela, tá bom? Tchauzinho. Obrigado, Sara. De fato, realmente, esse tópico mostra que você realmente gosta desse assunto. Agora nós vamos para um outro professor falar sobre mais 2 milagres acontecem de Mateus 17, 14 a 27. E para isso eu convidei nosso querido professor Altino para nos falar sobre isso, que nunca mais tinha participado da nossa BD. Tinha pedido um tempo até por uma questão de saúde e tudo, mas agora está de volta à nossa EBD. Seja bem-vindo, professor Altino, e nos fale aí um pouquinho sobre os mais 2 milagres que aconteceram. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui participando da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer estar com os irmãos, mesmo à distância. Estamos com a lição número 8, né? Que tem como título Exortação sobre o Fim dos Tempos. Bem, estamos no finalzinho da lição, né? E eu fiquei com o último tópico, né? Que tem como título mais 2 milagres acontecem. Então aqui estão relatados 2 milagres de Jesus. O texto é Mateus 17, de 14 a 27. E ele fala justamente naquele momento em que Jesus desce do Monte da Transfiguração, acompanhado de Pedro, Tiago e João, né? E ao chegar na cidade, ele encontra os seus discípulos que ficaram, e encontra também um senhor desesperado, né? Que tinha um filho lunático, né? O filho tinha uma enfermidade. Então, esse senhor relata para Jesus, né, de que já havia pedido ajuda aos seus discípulos, mas que os seus discípulos não tinham conseguido resolver aquele problema. E Jesus, então, o texto diz que Jesus exclama: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei?" Dá a entender, quando Jesus fala dessa forma, né, de que eles teriam ali a solução, né? Bem, o segundo milagre fala sobre aquela chegada de Jesus e Pedro em Cafarnaum e a cobrança de impostos, né? Pedro foi cobrado os impostos a Pedro. Jesus questionou ali quem teria direito, mas logo em seguida quem teria direito de pagar, né? Mas logo em seguida, Jesus autoriza a Pedro e no lançar
o anzol ao mar, e que o primeiro peixe que ele pegasse ali, estaria ali a moeda, as duas moedas para pagar o imposto de Jesus e de Pedro, né? Pagar pelos dois. Bem, meus irmãos, o que me chama a atenção aqui, nessas duas situações, é que são duas situações extremas, é um desafio para a nossa fé, né? Um desafio para nós cristãos do século XXI, né? Quando Jesus, ali no primeiro milagre, ele atua numa situação puramente espiritual, né? Ou seja, era um jovem que estava ali possesso, né, de um demônio, estava ali oprimido por aquele demônio, e Jesus o expulsou. Jesus expulsou aquele demônio e o jovem ficou curado, né? A segunda situação é uma situação puramente material, né? Trata-se de dinheiro, né? Ou seja, Jesus orienta Pedro a pegar o peixe, e dentro do peixe está lá a moeda, o dinheiro necessário para o pagamento dos impostos. Bem, o que fica de lição nessas duas situações para nós é de que a fé, meus irmãos, não tem limite, né? A fé não tem limite. Voltando do primeiro milagre, Jesus explica para seus discípulos que eles precisariam ter fé. Precisariam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei quantos dos que estão nos assistindo já viram, já visualizaram um grão de mostarda. Eu, quando criança, minha mãe, ela tinha no quintal um plantio, né, de verduras, e lá estava o pé de mostarda, né? E eu, mesmo antes de conhecer esse texto, né, esse exemplo que Jesus nos dá, eu achava assim, eu me admirava muito de ver o tamanho do grão. Apesar do pé de mostarda não ser tão pequeno, ele cresce bastante, mas o grão é algo assim muito pequeno, aquilo me chamava muito a atenção. E aí o que acontece? Jesus usa essa figura de imagem, essa imagem, né, para nos dar um exemplo de como a fé é importante, né? Ou seja, não é que precisamos ter muita fé. Ele disse: se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaríamos os montes, né, se mudar de lugar, e eles nos obedeceriam, né? Eles se mudariam de lugar. E nesses episódios nós vemos a cura de um endemoniado, né? E vemos a busca de Pedro e o encontro dele, né? Ou seja, ele encontrou aquele bem material, que é o dinheiro que estava dentro do peixe. Sabemos que ali foram verdadeiros milagres de Jesus, né? Com o objetivo de nos deixar um exemplo de que para ele nada é impossível, nada é impossível. E também para a gente, se tivermos fé. É lógico que nós não vamos sair por aí, né, tentando repetir as mesmas coisas que foram feitas por Jesus literalmente, né, que a mensagem não é essa. Mas precisamos exercer a nossa fé baseado nesses exemplos, né, baseado naquilo que Jesus nos ensinou para os seus discípulos, né, o valor da fé, a capacidade da fé. Ou seja, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós temos essa capacidade, ou seja, dada por Ele, não que seja algo nosso, né? Mas que depende apenas de nós, porque a fé é algo que está intrínseco em cada um de nós, né? É algo que precisa ser exercitado em cada um de nós.
E essas coisas que nos parecem tão estranhas, né? Que nos parece talvez impossível aos nossos olhos, Jesus deixou claro para os seus discípulos que é possível quando se tem fé. Então, meus irmãos, a lição que fica para nós nesse conteúdo aqui que nós acabamos de estudar é justamente a questão de exercitarmos a nossa fé. Precisamos colocar em prática. Nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos apenas estar baseado na nossa capacidade material, né? Não podemos ser materialistas de analisar as coisas apenas pela nossa capacidade física, pela nossa capacidade pessoal, né? Mas temos que, crendo na palavra de Cristo, crendo nos seus exemplos, naquilo que ele demonstrou, não é que ele falou, aquilo que ele falou, mas mostrou, aquilo que ele fez, né? Que nós possamos buscar diante de Deus essa capacidade de aumentar a nossa fé, de exercitar a nossa fé e podermos botar em prática para que Deus possa operar cada vez mais na vida de todos nós. Esse é o nosso desejo, que Deus abra a mente de cada um com essa lição. Os irmãos poderão depois ler esses textos, né? Textos maravilhosos em Mateus, para entender melhor, né? O objetivo de cada milagre feito por Jesus. Jesus, ele não veio à Terra para fazer milagres, nem fazer com que nós vivêssemos de milagres. Mas os milagres de Jesus, eles foram feitos, eles foram executados para nos mostrar o poder que Jesus tem, né? E nos mostrar também que o poder de Jesus é exercitado em nossas vidas através da nossa fé. Ou seja, se tivermos fé, também podemos fazer maravilhas, assim como Jesus fez quando esteve fisicamente aqui na Terra, porque sabemos que Ele está sempre presente conosco, e o mesmo poder exercitado por Ele como ser humano aqui na Terra é o mesmo poder que Ele exerce hoje espiritualmente. Então, meus irmãos, que cada um de nós tenhamos essa certeza de que temos um Deus poderoso, um Deus que pode fazer milagres. Depende da nossa fé. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Altino. Antes de nós encerrarmos a nossa EBD de hoje, viram aí um sinalzinho aí embaixo, assim, ó. Tá gostando da nossa EBD? Clique aí dizendo que você está gostando da nossa EBD, dê um sinal de ok, que está aprovando a nossa EBD. Se porventura também quer fazer algum comentário, nos passe um e-mail, envie um WhatsApp para a gente, um e-mail, que nós vamos procurar atender até a melhor forma de a gente poder estar atendendo a todas as demandas da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, o autor da lição de hoje ele termina dizendo o seguinte: com a afirmação de Pedro no texto áureo, sintetiza toda a instrução sobre o fim dos tempos. Jesus deixa seus discípulos avisados sobre tudo que iria acontecer. Não foram pegos de surpresa, mas instruídos, que estejamos testemunhando cada dia do grande Rei e Salvador, e muitos também façam parte desse grupo. Essa é a recomendação do autor na conclusão da lição de hoje. Meus amados irmãos, eu acho que está tudo bem claro. O livro de Mateus deixa bem claro qual era o propósito de Cristo. Era preparar o terreno para a caminhada de todos nós para a eternidade. Ele veio preparar esse terreno, ele veio nos mostrar como seria esse passo a passo para nós podermos ir para a glória com ele. E é isso, e é dessa forma que o autor termina mostrando hoje, que nós tenhamos que estar sempre preparados para esse dia da volta de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um domingo maravilhoso. Um grande abraço a todos e até a próxima.